Olá a todos, sejam bem-vindos aqui na aula do professor Jorge Formiga. Trouxe para vocês um estudo dentro ainda de curvas parametrizadas, em especial o cálculo dessas tangentes quando estamos trabalhando dentro desse conjunto de funções que são as funções parametrizadas. Ok, gente? Sem muita enrolação, para isso vamos dar uma recordada aqui. Na aula anterior, eu comentei com vocês o que vem a ser uma função ou uma função parametrizada. Eu vou colocar a canetinha aqui. Tenho aqui dois, já comentei em outras aulas, mas vale repetir, que uma função parametrizada é uma função formada por um conjunto de funções que cada uma delas é descrita por um parâmetro. Parâmetro esse que varia e a sua variação descreve para mim aqui, esse conjunto de pontos descreve para mim a sua trajetória. Né? Estou falando aqui do plano, esse RT aqui do plano, cujas minhas funções parametrizadas é o x, que depende do parâmetro t, e o y do parâmetro t. Aqui tem um caso tridimensional, um vetor aqui, uma função vetorial que é descrito aqui, que é descrito por um conjunto de três funções que depende do parâmetro t, e o conjunto de pontos formado pela variação de t descreve a trajetória aqui nesse espaço tridimensional. Então, resumindo aqui, nós temos dois vetores, duas funções vetoriais, né, que dependem de um conjunto de funções onde o t é o parâmetro de cada uma delas. Podia ser qualquer parâmetro aí. Tá bom? Estou adotando o T aqui que fica mais fácil para a interpretação e a gente às vezes faz analogia ao tempo. Né? Então a motivação para a aula de hoje é a seguinte: como encontrar o dy dx, né? Ou seja, de uma função no plano aqui que depende da tua coordenada x, ou seja, uma y em função de x, sendo que eu tenho uma função parametrizada, né? Só para lembrar que R é um vetor que depende de x e de y, mas eu quero entender, né, como é essa taxa de variação, né, de dy dx, ou seja, a variação da posição em relação ao deslocamento x, sem ter que estar eliminando o parâmetro da função t, aí, sem ter que estar mexendo diretamente com ele. Eu quero essa informação, só que eu tenho uma função parametrizada e eu preciso entender como essa taxa de variação ela ocorre. Observe que se a minha função ela é parametrizada, se eu tenho um determinado ponto, a derivada, né, dessa função parametrizada aqui me dá um vetor tangente a essa curva em vermelho, exatamente no ponto em questão que eu estou analisando, que aí seria uma velocidade vetorial, né? A velocidade de uma partícula dada pela sua função vetorial ou na sua velocidade vetorial. Como está mostrando essa figura aqui, a reta tangente a um determinado ponto ao longo da trajetória de uma determinada partícula aqui. Então, quem é dy dx? Como determinar dy dx? Nas entrelinhas, né, uma vez que eu tenho uma função parametrizada, dy dx, né, que vem daqui, né, se eu derivo isso, vai aparecer aqui o x', que é o dy dx dy, e vai aparecer o y' de t, e aqui de t. Ambos são dx dt e dy dt, que naturalmente, já vimos em outros momentos aí, que são velocidades verticais e horizontais da partícula. Né? Isso aqui é o dx dt e isso daqui é o dy dt. Tá? Então, geometricamente falando, né, buscar dy dt
encontrar, é determinar quem são essas retas tangentes, essas trajetórias aí em algum ponto, sem estar passando diretamente pelo parâmetro t, uma vez que ela já esteja parametrizada, ok? Pois bem, então trouxe para cá a motivação. Então, para isso, vamos imaginar aqui que eu tenho duas funções, né, que eu estou falando do plano, mas isso se estende para o caso tridimensional. Então, onde f e g são funções, né, que dependem do parâmetro t, e com elas eu formo as coordenadas da trajetória, né, ou seja, formam o ponto x e y. Por outro lado, eu já sei também que y ela é uma função que depende de x e é diferenciável em x. Então f e g são diferenciáveis em t, e y depende de x, que também é diferenciável em x. Então, já podemos imaginar aqui que eu sei que y depende de x e x depende de t. Daqui, né? Y depende de x e x também depende de t, como mostra aqui a minha definição. Pois bem, o que a regra da cadeia fala? Beleza, se eu quero encontrar dy em relação a t, né, dy dt, eu tenho que passar pela derivada de x e depois de dx pela de t. Então, dy dt, né, que é a velocidade vertical da minha partícula, como a função tem essas dependências, então isso vai ser igual a dy dx e dx dt, vezes dx dt. Mas eu quero encontrar quem é dy dx, como eu tinha já dito lá no início da motivação. Então, se está multiplicando, passo isso para cá dividindo, eu tenho aqui que dy dx é dy sobre t, é a razão dy sobre t por dx dt, desde que dx dt seja diferente de zero, né? Se for zero, isso não faz sentido. Pois bem, então eu tenho aí informações, a derivada da função no meu sistema cartesiano, né, e aí eu posso tentar descobrir onde se encontram essas derivadas. O que podemos tirar daqui é o seguinte, que a curva, uma curva qualquer, ela vai ter uma tangente na horizontal, né, quando dy dx for igual a zero. Isso já vimos, né? Ou seja, essas retas tangentes aqui são pontos onde dy dx é igual a zero. Se você olhar para cá, então dy dx é igual a zero. Automaticamente dx dt tem que ser diferente de zero. E vamos ter uma tangente na vertical, né, quando o dx dt for igual a zero, que nesse caso nós estamos mencionando aqui, eu jogo esse cara para cá, né, jogo esse para cá, e eu tenho dx dt igual a dy dt sobre dy dx, tá bom? Então vamos lá. Guardem bem essas duas informações, porque elas vão ser fundamentais para esboçar os gráficos aí, ou o gráfico do exemplo que eu vou mostrar para vocês. A outra pergunta aqui é, beleza, nós estamos falando de velocidade. E a aceleração, ou seja, a derivada segunda do y em relação a x, né? Bom, já vimos que em outro momento que a derivada segunda nos dá a informação sobre a concavidade da curva. Vocês viram lá no curso de cálculo 1. Então, como é que determina então a derivada segunda, né? Já que já determinamos essa derivada aqui. Pois bem, derivar isso daqui mais uma vez significa aplicar a regra do quociente, né? Derivada do de cima vezes o de baixo, né? Derivada do de cima vezes o de baixo, menos a derivada do de cima, né, vezes o de cima, a derivada do de cima, então é dy dx, que eu estou derivando em x novamente, do de cima vezes o de baixo, a função de baixo, menos a função de cima vezes a derivada do de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Note que
Nesse caso aqui, eu posso, né, a ordem das derivadas, ela não altera o produto final. Então o que eu vou fazer? Vou jogar o dx aqui para dentro e tirar o dt para fora. E vai ficar aqui dx sobre dx dentro desse parêntese, né? Invertendo o dt aqui para fora e o dx para dentro. Dx em relação a x dá 1, né? Se eu tenho uma função x em relação a x, dá 1. Como aqui fora está dt, a derivada de 1 dá 0. Então, esse termo aqui, ele vai se cancelar, porque essa derivada toda vai se anular. Isso aqui vai dar 0, então multiplicado por isso vai dar 0. Me resta apenas esse pedaço. Aqui. Sobre o de baixo. Aqui eu posso cancelar 1 com esse quadrado aqui. Vai me restar isso. Então, essa informação eu posso aqui também trocar esse por esse, jogar para fora. E colocar aqui a minha derivada, né, segunda, como sendo a derivada primeiro de y em relação a x, que eu já tenho aqui, e depois derivando novamente ela em relação ao t, ao parâmetro aí, tanto em cima quanto embaixo. Mesmo elas estando aqui derivando em relação a x, o que essa equação nos dá de informação é que, uma vez que já temos a derivada de y em relação a x, é possível derivar em relação ao parâmetro, mais uma vez, e aí obtemos a derivada segunda. Importante aqui que a derivada segunda, né, que eu acabei de calcular para vocês, não é a derivada em cima de segunda e a derivada de baixo a segunda. Né? Não é pegar isso daqui e derivar mais uma vez e depois isso mais uma vez. Tá bom? Não confunda. Então a derivada segunda nos dá essa informação de concavidade. Né? Lembra que se a derivada segunda for maior do que zero, então a concavidade está voltada para cima, né? Se a derivada segunda for menor do que zero, a concavidade da curva vai estar para baixo. Pois bem, então podemos com essas informações aqui resolvê-las com base no que acabamos de aprender. A primeira é o seguinte, ele dá uma curva que já está parametrizada, né, com esses parâmetros aqui, e ele pede primeiro para calcular, mostrar que tem duas tangentes no ponto 3,0. E encontrar as equações. Bom, então já deu duas informações aqui, que y vale 0, o y, e o x vale 3. Depois encontrar os pontos em C, onde a tangente é horizontal e vertical. Depois determinar onde a curva sobe e desce, e onde a sua concavidade é para cima ou para baixo. E por último, esboçar a curva. Então vamos lá. O que é que eu preciso para resolver a solução de A? Primeiro aqui é o seguinte, encontrar as equações, né, no ponto 3,0, que são equações da tangente. Eu preciso recordar da equação da reta e saber que nesse ponto, entender que nesse ponto 3,0, em que momento ocorre isso em relação a t. Para que t, dentro do meu parâmetro, vai acontecer isso, né? Então vamos lá. Então, eu tenho, pegando o y aqui, né? O y, vou escolher o y aqui, tenho essa equação e quero saber quando é que esse y vai ser zero, para que t o y vale zero, né? Como mostra aqui dentro do ponto que ele deu. Então, colocando t em evidência, eu tenho um produto que isso vai dar zero. Ou seja, nesse caso, ocorre em momento que o t é zero ou o que t é igual a mais ou menos raiz de 3, né? Esse aqui nos dá que esse produto é igual a zero quando o t for zero ou quando isso for zero. Isso igual a zero nos permite tirar essa informação aqui. Então, mas observe que para t igual a zero, se você colocar t igual a zero, o x é zero e o y é zero. Então, se você imaginar no sistema cartesiano, esse ponto está aqui, 0, 0, e o ponto 3,0 está aqui. Né? Então, ele quer estudar apenas no ponto 3,0. Então, isso aqui não nos interessa. Apenas esses dois. Ok? Então, no T. Então, observe que é uma curva que, vamos imaginar como um T aí, está variando. E em 2 instantes, ele ocorre essas equações tangentes aí verticais. Mas que equações tangentes são essas? A equação da reta, geral da reta é essa. Eu preciso de 2 pontos, e um ponto aí para obter. Bom,
ele já deu o ponto que ele quer, né? O x é 0, desculpa, o y é 0 e o x é 3. Então, colocando nessa equação geral, eu tenho x0 vale 3 e o y vale 0. Quem é a minha incógnita agora? O a, que é a inclinação dessa reta, né? A inclinação dessa reta, ok? Então eu vou usar a derivada para saber qual é a inclinação dessa reta. Bom? Então vamos lá. Sabemos que nesse ponto o x vale 3. Colocando o x igual a 3, né, dentro, sabendo que x é igual a t ao quadrado, daqui eu tiro que t vale, né, colocando 3 aqui, faço t ao quadrado igual a 3 igual a t ao quadrado, então eu vou ter que ter isso daqui que era já conhecido meu aqui, né? Eu fiz só o processo inverso para vocês entenderem aqui que dado o ponto é possível também saber onde ocorre esse t, já que aqui em cima eu escolhi y, e aqui eu poderia ter feito com x também, tá bom? Pois bem, então já tenho que nesse ponto, nesse instante de t igual a 3 e t igual a menos raiz de 3, eu tenho duas tangentes, cuja reta está aqui, só que precisa do coeficiente angular, dois coeficientes, eu vou ter duas retas, um coeficiente nesse instante, um coeficiente nesse instante. Então vamos lá. dy dx, como já mostramos na demonstração, está aqui ó, a fórmula. Eu vou derivar y em t, está aqui, e depois derivar x em t. Derivada de cima de y em t, basta derivar essa equação em t. Vai dar aqui, desce o 3, fica 3t ao quadrado menos 3. Está aqui. Derivada de dy dt. E derivar esse x igual a t ao quadrado em relação a t vai dar 2t. Está aqui embaixo. Tá? Então, sabendo disso, dando uma simplificada, colocando aqui o 3 em evidência, o 2 também aqui, eu consigo reescrever isso dessa forma. Então essa aqui é a inclinação, é a derivada de y em relação a x, que é a taxa de variação dessa reta, da inclinação da reta aqui. Mas em que instante eu quero? Em t raiz de 3 e t menos raiz de 3. Substituindo dentro dessa equação aqui, o t raiz de 3, tanto aqui quanto aqui, tanto ele positivo quanto ele negativo, né? Substituindo esses dois valores aqui, eu vou ter 2 dy dx, um positivo e um negativo. Logo, eu já vou ter encontrado as minhas duas retas, né? Graças a essa equação, só basta colocar o valor do dy dx, porque y aqui é 0, e o dy dx aqui, nesse caso, que ele é o negativo. Então, resolvemos aí a letra A. Encontramos exatamente a equação das duas retas que são tangentes passando pelo ponto 3, 0. Encontrar agora a tangente horizontal e vertical. Para encontrar a tangente horizontal e vertical, precisaremos lembrar de duas informações que eu já dei no slides anterior. Que a curva tangente horizontal é dada quando dy dx é igual a 0 e a vertical é quando dx dt é igual a 0. Então eu coloquei aqui do lado, vocês podem observar aqui, quais são as equações paramétricas dessa curva. Então, primeiro, a curva tangente horizontal quando dy dx é igual a 0. dy dx igual a 0 significa que isso tem que ser igual a 0. Só que o denominador não pode ser 0. Dessa forma, podemos concluir que o dy dt tem que ser 0. E quem é dy dt? Já derivamos isso daqui, é 3t ao quadrado menos 3t, igual a 0. Então, isso aqui igual a 0. Logo, podemos concluir daqui, né, que isso aqui é igual a 0. Então vai ficar t ao quadrado menos 1 igual a 0. T vai ser igual a mais ou menos 1. Né? Então, nesse instante de t igual a 1 e t igual a menos 1, são exatamente os instantes onde nós temos as duas tangentes horizontais. E para t igual a 1 e t menos 1, esse parâmetro nos permite encontrar quem são esses pontos críticos. Né? Pontos críticos, né, que para t igual a 1, já coloca t igual a 1 aqui, x vai ser 1. Né? E y vai ser 1 aqui, e aqui vai ser menos 3. 1 menos 3 menos 2. Então, eu tenho meu primeiro ponto crítico para t
isso aqui para t igual a 1. E para t igual a menos 1, substitui o menos 1 aqui, menos 1 ao quadrado dá 1, e menos 1 dentro do y aqui, do t, vai dar 2. Então nós temos dois pontos críticos, né? E já podemos aqui, se você colocar dentro da própria, pelos valores de y e x, a gente já sabe quem é o máximo e quem é o mínimo aí, né? Então, dois pontos críticos. Tá? Então, são pontos exatamente onde a tangente ela é igual a zero. E a tangente vertical? Como eu disse lá em cima, é quando dx dt é igual a zero. Olha ali, pela parametrização, x é igual a t ao quadrado. Dessa forma, derivando, eu tenho que 2t é igual a zero. Né? Ou seja, t igual a zero. Então, para t igual a zero, eu já tenho a informação que vai existir uma tangente vertical. Então, vai guardando. Então, duas tangentes horizontais, uma tangente vertical, né? E duas tangentes inclinadas aí, passando pelo ponto 3, 0. O ponto correspondente para t igual a zero é 0, 0. Basta atribuir t0 aqui em x, vai ser 0, e aqui também vai ter 0. Pois bem, então, agora resolvendo a letra C, determinar a concavidade, né? Ou seja, derivada segunda, nós vamos precisar. Nós já temos essa informação e temos essa informação. Basta derivar em cima, né, em relação ao parâmetro. A derivada em relação a x, dy dx, né, foi feita no slide anterior. Está aqui, né, mostrei para você no slide anterior. O dy dx já foi feito. Então, colocando na forma da derivada segunda, né, eu tenho aqui que derivar isso daqui em relação ao tempo, né, dt. Derivar tudo isso em relação ao tempo, em relação ao parâmetro t, conforme a minha equação aqui amarela. Já derivando, né, então eu derivo aqui em relação a t, derivada de t dá 1, e derivada de 1 sobre t em relação a t dá menos 1 sobre t ao quadrado. Com menos daqui vai dar mais. Sobre a derivada de x em relação a t, que já fizemos aqui, que deu 2t. Logo, fazendo um algebrismo aqui, vou deixar para vocês fazer esse algebrismo aqui, dar uma simplificada, a minha derivada segunda vai estar aqui. Então, talvez vocês estejam perguntando se é necessário dar uma simplificada. Pela pergunta que ele fez, que quer saber se é crescente, onde é que é crescente ou decrescente, onde a concavidade, é maior, voltada para cima ou voltada para baixo. Quanto mais a gente simplifica, melhor para fazer essa análise. Dessa forma, observe que, como o t aqui vai ser sempre positivo, aqui sempre que está ao quadrado, se eu atribuir valores positivos para t, né, para t maior que zero e para t menor que zero. Para t maior que zero, aqui vai ser sempre maior que zero e aqui embaixo sempre maior que zero. Então a derivada segunda vai ter sempre uma concavidade voltada para cima, né, ou seja, uma concavidade voltada para cima, porque aqui nesse caso a derivada segunda vai ser maior que zero para todo o valor de t maior que zero. E ela vai ter uma concavidade para baixo, né, concavidade para baixo, quando o t for menor que zero. Por quê? Quando o t for menor que zero, mesmo aqui em cima vai ser positivo, só que embaixo vai ser negativo porque t é ao cubo. Então negativo, positivo é negativo. Então vai ter sempre concavidade para baixo quando o t for menor que zero. Então é a última agora, encerramos a letra C, por último agora, esboçar o gráfico, né? É um exercício longo, mas é um exercício interessante porque explora aí diversas informações em relação às derivadas. Bom, então o que é que nós temos para esboçar o gráfico? Eu trouxe para cá, né, os pontos, os instantes em que nós analisamos lá os pontos críticos, né, e as retas tangentes verticais e horizontais. Os pontos críticos vimos que esses dois pontos eles estão aqui. O ponto 0, 0 é o ponto onde ocorre uma tangente vertical, né? Esses dois pontos em amarelo são as tangentes horizontais, isso já encontramos ao longo das letras A, B e C. Encontramos também essas duas retas tangentes, aqui que já foi afirmado lá, e que são com essas inclinações aqui. Então, se você quiser esboçar, você faça um esforço para esboçar essa reta aí, um pequeno esforço que não leva muita coisa, que isso é uma reta, passando pelo ponto x igual a 3 e y igual a 0. E agora, para você esboçar esse gráfico,
essas informações, você vai atribuir valores a T, né? T0, T1, alguns já foram determinados, que são esses, mas atribui outros para vocês entenderem o comportamento da curva, que vai estar passando por esses pontos aí. Ok? Então, dessa forma, se você for atribuindo valores a T, como foi visto, né, faz uma tabelinha aí, né, quem vai ser o X e o Y para determinados valores de T. Né, para T igual a 0, T igual a 1, T igual a 2, pega T negativo também, já que encontramos T's aqui com valores negativos, pega o valor negativo. E quando você colocar esses pontos no plano cartesiano, você vai perceber que vai juntar e vai dar essa curva aí, ó. Certo? E eu digo, né, posso afirmar que essas informações que nós acabamos de encontrar, elas são fundamentais para ajudar no esboço dessa trajetória. E quando você atribui os valores a T, você também permite você encontrar qual é o sentido da trajetória. Apesar de não ter pedido, mas é importante quando nós estamos tratando de funções parametrizadas e trajetórias de funções parametrizadas. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado do exemplo, gostado da aula. Bons estudos. Até a próxima, gente. Um abração e obrigado aí para vocês. Tchau, tchau.